O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer, ou simplesmente anormal? Anormal algumas vezes, mas não patológica. Há médiuns de saúde vigorosa, aqueles que são doentes o são por outras causas. O exercício da faculdade mediúnica pode causar a fadiga? O exercício muito prolongado de toda a faculdade leva à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente aquela que se aplica aos efeitos físicos. Ela ocasiona necessariamente um gasto de fluido que leva à fadiga e que se repara pelo repouso. O exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no ponto de vista da saúde, abstração feita do abuso? Há casos em que é prudente, necessário mesmo, abster-se ou ao menos moderar o uso, isso depende do estado físico do médium. O médium sente, geralmente, quando está cansado, então deve abster-se. Há pessoas para as quais esse exercício tenha mais inconvenientes que para outras. Como disse anteriormente, isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas que devem evitar toda causa de superexcitação, e a prática da mediunidade é uma delas. Ver os itens nos 188 e 194. A mediunidade poderia causar a loucura? Não mais que qualquer outra coisa, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não causará a loucura, se esta já não existir em germe, mas, se este existe, o que é fácil reconhecer pelo estado moral da pessoa, o bom senso diz que devemos tomar muito cuidado, porque toda causa de abalo pode ser prejudicial. Há inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? Certamente. Afirmo que é muito perigoso, porque esses organismos frágeis e delicados seriam demasiado abalados, e sua jovem imaginação ficaria superexcitada. Também os pais prudentes os afastarão dessas ideias, ou pelo menos lhes falarão apenas das consequências morais. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e visões. Nesse caso, há o mesmo inconveniente? Não, quando a faculdade é espontânea na criança, que está na sua natureza e que sua constituição se presta a isso. Não é a mesma coisa quando é provocada e superexcitada. Note que a criança que tem visões fica pouco impressionada, e isso lhe parece uma coisa natural, a qual ela presta uma fraca atenção e que logo esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória e é facilmente explicado se ela conhece o espiritismo. Qual é a idade que se pode, sem inconvenientes, praticar a mediunidade? Não há idade precisa, isso depende do desenvolvimento físico e mais ainda do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetados que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas aquela que se aplica em efeitos físicos é mais fatigante para o organismo. A escrita tem outro inconveniente que tem a ver com a inexperiência da criança, se quisesse praticar sozinha e dela fazer um brinquedo. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, demanda muito tato para desfazer os ardis dos espíritos zombeteiros. Se homens adultos são suas vítimas, a infância e a juventude estão ainda mais expostas por sua inexperiência. Sabe-se que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode tratar com os espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por brincadeira são uma verdadeira profanação que abre um acesso fácil aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria para temer se ela fizesse disso um jogo, se estivesse entregue a si própria. Mesmo nas condições mais favoráveis, deseja-se que uma criança dotada da faculdade mediúnica não a exerça senão sob a vigilância de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, por exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se, depois disso, que a questão da idade é subordinada às circunstâncias tanto de temperamento como de caráter. Entretanto, o que ressalta claramente das respostas anteriores, é que não se deve forçar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea e que, em todos os casos, é necessário usá-la com toda a circunspecção, que não é necessário nem excitá-la nem encorajá-la entre as pessoas débeis. É necessário afastar, por todos os meios possíveis, aquelas que tiverem dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou enfraquecimento das faculdades mentais,
porque há nelas predisposição evidente à loucura que toda causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomará o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso, se a pessoa se entregasse em excesso às práticas da devoção e se apontasse o espiritismo como responsável. O que há de melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado a fim de proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Chamamos a atenção, a esse respeito, sobre o parágrafo 12 da introdução, de O Livro dos Espíritos.